Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com esse mais um mês de sessões legislativas. Muitas matérias relevantes de interesse da comunidade foram tratadas por nós vereadores no mês de novembro de 2025. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube. As pessoas que se fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro, PL, acerca da existência de quórum, ao tempo que justifica a ausência do senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto, por motivos pessoais. Vereador Bosco, vereador Cláudio, vereador Vitor, vereador Wender, vereador Camila, vereador Nilton, vereador Neném Trajano, vereador Cleiton. Quórum suficiente, presidente. No termo do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Feabrantes Agir, que os vereadores do Senado livre de presença, e dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob proteção de Deus a 46ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido ao senhor vereador José Martins da Silva União Brasil para que passe a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Renda graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16, capítulo, versículo 34. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Feabrantes Agir, para proceder com a leitura da ata da 45ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025. Ata da 45ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h06 do dia 26 de novembro de 2025, o plenário Clarim Borges Araújo teve início a 45ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa casa, o senhor vereador presidente desejou um bom dia a todos, no momento em que agradeceu a Deus por iniciar mais uma sessão legislativa. Senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD, cumprimentou os servidores dessa Casa de Leis, os servidores da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente e ao plenário e aos seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro, PL, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleiton da Feabrantes Agir, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a 45ª sessão ordinária do segundo ano do período de sessão legislativa do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, em Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término do senhor vereador Wender Freire Diniz, progressista, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, no termo dos artigos
78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando o senhor primeiro secretário da mesa, o vereador Ari Alberto Nascimento Costa, do PRD, a leitura da ata da 40ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa, do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, no qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação e impugnação a seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com a que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com a previsão contida no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, convidou o segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, Agir, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta desse 26º dia de novembro, o senhor vereador presidente, atendendo o que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para retratarem um assunto de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade onde quis se apresentar para discursar o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, a senhora vereadora Camila Cristiana Borges, novo, o senhor segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, Agir, o senhor vereador Wender Freire Diniz, progressista, o senhor primeiro secretário da mesa, o vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, o senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro, do PL, o senhor vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil. E agradecendo ao senhor deputado Lineu Rolim, do MDB Goiás, pelas emendas destinadas à nossa cidade. Em réplica, o senhor segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, agradeceu o senhor senador da República, Jorge Cajuru, PSD Goiás, por intermédio do deputado estadual Hamilton Filho, do MDB, que igualmente destinou o recurso através de emendas à saúde municipal. Finalizando as suas manifestações, em réplica, o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, agradeceu ao senhor deputado federal Adriano do Baldi, progressista, Goiás, pelos recursos indicados à Badiânia, e não havendo mais um orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 025/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 20 de agosto de 2025, que estima receita e fixa despesas do município de Abadiânia, exercício 2026 das outras providências. Ao contar com o voto dos seus pares em relação ao projeto de lei 025/2025, o senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por maioria. Motivo pelo qual foi encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Obsteve-se o voto da senhora vereadora Camila Cristiana Borges, novo, e se posicionaram-se desfavorável à matéria o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, e o senhor vereador Wender Freire Diniz, progressista. Empregando a marcha necessária ao labor legislativo, nessa data, o senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém deu início à segunda votação do projeto de lei número 026/2025, de autoria do ilustre prefeito Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 20 de agosto de 2025, que institui o plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio 2026-2029 das outras providências. Na colheita dos votos dos seus pares em relação ao projeto de lei 026/2025. O senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade.
motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito municipal para a sanção. Ainda nesse laborioso dia, o senhor presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, procedeu com a segunda votação do projeto de lei 028/2025, de autoria conjunta da senhora vereadora Camila Cristiana Borges Novo, do senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, e do senhor vereador Wender Freire Diniz, progressista, datado de 16 de setembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de veículos oficiais de propriedade ou a serviço da administração pública municipal de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Na colheita dos votos, seus pares em relação ao projeto de lei 028/2025, o senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Ainda nesse laborioso dia, o senhor presidente entregou a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente, já que ele conjuntamente subscreve as próximas iniciativas a serem deliberadas pelo soberano plenário. O senhor vice-presidente Renato Farias Ribeiro, do PL, na direção dos trabalhos, procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei 031/2025, de autoria conjunta do senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleide da Feabrantes Agir, e do ilustre senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD, datado de 23 de setembro de 2025, que institui o Dia Municipal do Psicopedagogo no município de Abadiânia e das outras providências. Na colheita dos votos, seus pares em relação ao projeto de lei 031, o senhor vereador vice-presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Ao tempo em que restituiu a direção dos trabalhos ao senhor vereador presidente, no prosseguimento da 45ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa, do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. O senhor presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, iniciou a segunda votação em relação ao projeto de lei 032/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 29 de setembro de 2025, que altera a redação do artigo 1º, artigo 66 da Lei Municipal 966, de 30 de setembro de 2023. Na colheita dos votos dos seus pares em relação ao projeto de lei 032/2025, o senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. No prosseguimento dos trabalhos legislativos dessa data, o senhor presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de resolução legislativa número 002/2025, de autoria da ilustre mesa diretora do Poder Legislativo Local, eleita para o ano de 2025, datado de 10 de setembro de 2025, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia e das outras providências. Na colheita dos votos dos seus pares em relação ao projeto de resolução legislativa número 002/2025, o senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para as providências do MISTER. Finalizando a matéria, pautada a apreciação do soberano plenário nesse dia, o senhor presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa,
para proceder com a leitura do projeto de lei número 003/2025, de sua autoria, datado de 10 de setembro de 2025, que regulamenta a cessão de uso das dependências da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, para exéquias das outras providências. Concluída a leitura, em conformidade às normas estabelecidas, o senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD, direcionou a proposta à assessoria jurídica e às comissões parlamentares de Constituição, Justiça, CCJ, e Finanças e Orçamentos, CFO, para elaboração dos relatórios que auxiliarão os excelentíssimos vereadores em suas decisões final sobre a questão. Não havendo mais nada em pautas, 10 horas e 26 minutos, senhor presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, do dia 27 de 2025, ao horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD. Lavrei esta ata, não contendo 5 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presidentes. Termo de leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Solicito nesse instante o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matéria da ordem do dia, item 1, leitura dos pareceres jurídicos das comissões, primeira votação do projeto de lei número 010/2025, de autoria do ilustre vereador Sr. Cláudio Azevedo Lima Neto, União Brasil, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Incentivo ao Comércio Local, PICL, e das outras providências. Item 2, leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei número 033/2025, de autoria do ilustre senhor prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que estabelece o preço público para a utilização de veículos e máquinas de frota municipal. Item 3, leitura dos ofícios oriundos do SAI, ofício número 121, ofício número 134. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra ao vereador Vitor Lucas. Bom dia, presidente. Seu nome, cumprimento a todos os colegas, pessoal que está nos ouvindo de casa e aqui no plenário. Hoje eu estou passando para deixar o balanço da nossa ação social que teve aqui em Abadiânia, que ainda está sendo feita. Nessa semana foi lá em Planalmira, Abadiânia Velha, com o vereador Wender, e hoje no Barro Amarelo. Aqui em Abadiânia foi atendido, presidente, de segunda a sexta da semana passada, mais de 450 pessoas foram atendidas pelo programa Olhar Solidário, em parceria com o deputado estadual Caio Salim, com o nosso amigo Felipe do Mercado, Fernando da Saúde, o ex-prefeito Zé Diniz, o vereador Wender. Juntamos essa turma aí, trouxemos esse ônibus e, graças a Deus, foi muito bem visto pela sociedade e de muito proveito. Então, deixar os nossos agradecimentos aqui a cada um que fez parte desse projeto. Somente isso. Parabéns pela iniciativa dos nobres vereadores. É de suma importância que a gente evidencie esse tipo de demanda, porque a nossa população tem um percentual que é carente, não tem condições de estar pagando essas avaliações oftalmológicas e posteriormente tratamento. Então, parabéns, viu? Continue sempre assim. Concedida a palavra agora a vereadora Camila Borges. Bom dia, presidente. Em seu nome também cumprimento aqui os colegas vereadores, cumprimento também todos os servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio Capivari e os demais que nos acompanham através das outras plataformas digitais.
Presidente, eu quero trazer aqui a situação que moradores ali da rua D, agora não sei se é rua, se é avenida, não acredito que seja rua, do prolongamento 2, é rua, né? É rua, claro. Tem nos reportado. A sensação, quem mora lá sabe exatamente do que eu estou falando, tem ido também para as redes, postado, marcado secretário, marcado prefeito, mas como já tem um tempinho e nada foi ainda, nenhuma providência foi tomada, então vamos mais uma vez gastar papel, fazer ofício, pedindo para dar uma atenção especial àquele pessoal, porque não é só uma situação. Tem um container que está transbordando. Eu recebi uma mensagem no sábado, eu ainda pedi para a moradora, eu falei assim, vamos aguardar, porque quinta-feira foi feriado, sexta teve o ponto facultativo, hoje é sábado, vamos aguardar até segunda, terça-feira, porque eu tenho certeza que eles vão fazer a coleta. Mas ontem, pode ser que tenha feito hoje na parte da manhã, eu não passei por lá, mas até ontem à noite ela mandou uma mensagem para mim dizendo que não havia feito. E o outro grande problema é o acesso. As pessoas que vivem ali, que tem moto, que tem bicicleta, que tem carro, enfim, só está descendo andando. E os entregadores não estão indo fazer entrega. Avisa a pessoa, ela tem que subir na parte que tem acesso para poder pegar, ou seja lá o que a pessoa pediu. A gente sabe que lá tem uma questão especial, não dá para fazer o asfalto, né? Mas assim, o acesso ele tem que estar ok, ele tem que estar funcionando. Então precisa que dê uma atenção nisso aí. É mato, é lixo, com a chuva agora, a chuva vem com toda velocidade ali e arrasta tudo, inunda a casa das pessoas. Então, meu ofício é voltado para isso, para uma atenção em relação ao mato, ao lixo e ao acesso. Será oficializado e encaminhado às secretarias competentes. Concedo da palavra ao vereador Wender. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas e vereadores, bom dia a todos o presente, o pessoal das redes sociais aí. Hoje eu só quero fazer um agradecimento, que ontem o Vitor havia falado aí de 1 milhão que o deputado Adriano do Baldi mandou a emenda para cá, lá para o distrito de Planalmira. E ontem nós teve lá eu, o vereador Vitor, o ex-prefeito Zé Diniz, o ex-vereador também, o Doriquinho do cartório. Então ele confirmou lá mesmo que mandou, o Rafinha já recebeu já. Então quero deixar aqui mesmo só os agradecimentos ao deputado por tudo que tem feito por Abadiânia, que ele é um grande parceiro aqui de Abadiânia. Na outra gestão aí, eu não sei quantos milhões que ele destinou para cá, então é só deixar mesmo os meus agradecimentos para ele e o parabéns também. E numa outra oportunidade eu vou passar a saber que terminou ontem lá, né, o projeto que a gente trouxe, como o Vitor falou aí. Vou deixar os agradecimentos para eles também, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade para me falar aqui, para me saber os números lá do distrito de Planalmira e de Abadiânia Velha, tá? Muito obrigado. Mais algum vereador? Réplica, vereador Vitor Lucas. Presidente, no término da minha fala aqui, semana passada eu e o Wender repostou uma foto de quando a gente foi na Secretaria de Telecomunicações do Estado, uma secretaria nova, porém bastante atuante no nosso estado. E agora, após o meu término da fala, chegou um ofício aqui de confirmação, o qual o distrito de Poço da Badia, um pedido meu e do vereador Wender, foi contemplado com um Wi-Fi gratuito do estado. Será colocado lá nos próximos semanas ou próximos meses, e já foi encaminhado aqui também o ofício para a prefeitura, em nome do prefeito, e sem custo algum para o município, apenas usar a sede ali da sua prefeitura para botar os equipamentos. Parabéns, vereadores, por essa grande vitória, né, essa grande conquista para a Abadiânia, isso aí, somando forças em prol da nossa população, né? A população de Planalmira, a população de Abadiânia Velha merece esse reconhecimento e tem feito um trabalho aguerrido em prol desse povo, que, como você diz, né, todos têm os direitos iguais, e dando esse acesso igualitário para todos, não só por Abadiânia como município, mas o distrito também tendo visibilidade. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia.
inaugurarei esse trabalho legislativo desse dia, convidando ao senhor segundo secretário da mesa. Seja o mente das comissões separadas. Badiane, assim, dia 5 do mês de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Badiane, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina o presente parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 010/2025, de autoria do ilustre vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, datado de 12 de março de 2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o programa de incentivo ao comércio local PICL e das outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considera que o ilustre vereador Plauto Azevedo Lima Neto, do União Brasil, apresentou nos cancelos legislativos um projeto de lei 010/2025, solicitando a eficiência legislativa para que o segundo artigo da primeira propositura fique autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o programa de incentivo ao comércio local PICL no âmbito do município de Abadiânia, destinado a incentivar as compras no estabelecimento comercial local, mediante a confecção de descontos progressivos no valor do imposto predial territorial urbano, IPTU, aos contribuintes residentes do município. Permita-me, inicialmente, excelência, pontuar que a competente assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, dentre as outras atribuições, é de analisar e opinar em todas as proposições sobre o prisma restritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais, legais e regimentais da técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade das mesmas.
nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. Permita-me agora, senhores edis, ponderar que o assessor, no desempenho das suas funções na forma do artigo 133 da Constituição Federal de 1988, do artigo 2º, 7º, inciso 1 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, possui liberdade e autonomia para imprimir a sua opinião técnica. Aqui, permita-me pontuar igualmente, senhores vereadores, que o presente parecer, não obstante a sua importância para o processo legislativo, não tem um efeito vinculante e tampouco de caráter decisório, tendo em sua autoridade a quem couber a sua análise. Vossas Excelências edis plenos poderes para colher todo ou em parte para rejeitá-lo. De um lado, nobres vereadores, temos que o projeto de lei número 010/2025 repete quase os textos da legislação de outros locais de nosso país, que também criam um programa de incentivo ao comércio, em geração de emprego e valorização dos empreendedores locais. E da leitura atenta ao projeto de lei 010/2025, que é a intenção do edil, que eu subscrevo, senhoras e senhores vereadores, é que a concessão do desconto progressivo no valor do Imposto Predial Territorial Urbano, de IPTU, aos contribuintes que residem ao município e mediante ao atendimento de certos requisitos. Como já mencionado, a excelência da proposta como esta tem por escopo do princípio ao incentivar o comércio local e a geração de empregos e a valorização dos empreendedores locais. Engana-se quem pensa que são somente grandes empresas que sustentam a economia do país e geram emprego aos brasileiros. Além dessa importância essencial, nobres edis, comprar diretamente dos produtores e vendedores de Abadiânia agrega inúmeros benefícios para a nossa cidade. Entre eles, gera trabalho, valorização na região e quebra o possível de encontrar produtos exclusivos de melhor qualidade. Não é novidade para ninguém, excelências, que o comércio local é um dos principais segmentos responsáveis por fazer a economia aliás, a qualquer município circular e se fortalecer. E justamente por esse motivo que o incentivo de consumo de que o comércio local oferece é tão importante quanto mais as pessoas adquirirem produtos e serviços na própria cidade. Com o dinheiro circulando e sendo mantido em Abadiânia, automaticamente o município se torna um local com mais oportunidade de empregos. E à medida em que os empreendimentos crescem, a lógica é que os responsáveis pelos negócios precisam aumentar suas equipes. Em resumo, ao nosso sentir que o pretende ilustre vereador Plauto Azevedo Lima Neto do União Brasil com o projeto de lei 010/2025 e que contribui com os residentes de Abadiânia, ou seja, incentivados a realizar suas compras aqui mesmo, por desconto em seus IPTU. Aqui peço licença para destacar que a presente propositura de iniciativa parlamentar não se enquadra nas hipóteses excepcionais de iniciativa legislativa privada do chefe do Poder Executivo. Não se sentir em desequilíbrio no que diz respeito ao sistema de freios ou contrapesos inerentes ao princípio da separação dos poderes. E menos ainda se exige no contido do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que estabelece que a proposição legislativa cria ou altera a despesa obrigatória ou renúncia de receita, que deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto no orçamento financeiro.
Tal entendimento se verifica uma vez que a propositura não cria órgão, nem tão pouco reorganiza a estrutura e atribuições de órgãos já existentes, limitando-se tão somente ao autorizar o prefeito municipal a instituir o programa de incentivo local PICL no âmbito do município de Abadiânia. Repita-se, a iniciativa é autorizada, cabendo ao chefe do Poder Executivo Municipal exercitar caso repute o conveniente e oportuno. Nessa diapação, senhores vereadores, acerca da possibilidade ou não do ilustre vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, apresentar-se a proposta. E peço licença para transcrever o fragmento laureado do diretor municipal brasileiro Malheiros 2014, que a proposta anotou. A lei de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, os seus vereadores. São todos os que a lei orgânica municipal não se reserva e expressa provativamente a iniciativa do prefeito. E a lei orgânica municipal deve se reduzir dentre as matérias previstas no artigo 61 e 165, que se insere no âmbito da competência municipal. São, pois, a iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, o projeto de lei que dispõe sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias e órgãos antes da administração pública municipal. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria municipal de Abadiânia e Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 010/2025, de autoria do ilustre vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, datado de 12 de março de 2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o programa de incentivo ao comércio local PICL e das outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos artigos 124, quarta linha do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se os artigos 47 da Carta Magna, a lei orgânica do município, no Regimento Interno na Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, pelos nobres vereadores dessa casa. Esse é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Pereira da Silva, OAB-GO, 16.571. Termo da leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei 010/2025, iniciando-se pelo edil autor da proposta, vereador Plauto Azevedo Lima Neto. Deseja fazer uso da palavra? Ok, concedida a palavra para a discussão do projeto. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse projeto de lei, ele visa a economia local do município, que tem como objetivo fazer com que todos os contribuintes, eles realizem suas compras mensais aqui dentro do município. Através disso, eles vão ter um incentivo fiscal do desconto do IPTU, que ficará a cargo do executivo, questão de todas as alíquotas, e acredito que esse projeto ele trará inúmeros benefícios ao nosso município, seja eles o crescimento do ISS e ICMS, pois acredito que as entradas e saídas de mercadorias elas irão aumentar, esse projeto sendo aprovado. Nós teremos mais criação de empregos. E esse projeto teve um parecer favorável aqui dessa casa, e o nosso advogado aqui colocou também alguns modelos, né, desse projeto de algumas cidades, que são bem utilizados pelos atuais prefeitos. Então, conto com o apoio de todos vocês aí. Essas são minhas palavras, presidente. Ok. Mais algum vereador deseja discutir pertinente ao projeto? Concedida a palavra ao vereador Carlos Cleito. Só pontuar aí, parabenizar o Plauto, né, vereador Plauto aí. Muito importante, o comércio de Abadiânia tem crescido muito, né, Plauto? Então foi uma observação bem
plausível de sua parte, né? Acredito que essa matéria, inclusive, tem que ser divulgada, né, amplamente, para o pessoal saber, né, tanto a prefeitura quanto a Câmara, fazer uma matéria de divulgação disso aí, tá? Só meus parabéns mesmo. Concedida a Obrigado. palavra, vereadora Camila. Também quero manifestar meu apoio à sua propositura, parabéns, sempre bom olhar para a nossa população, né? E eu quero só fazer uma ressalva, presidente, se me permite, foi feita a retirada do lixo lá, então vamos mudar o teor do nosso ofício, pedir para que seja feito de forma mais frequente, mas mantenha as outras duas, que é sobre o acesso, né? Cascalhar, não sei, e também sobre o mato, ok? Mais algum vereador? Concedida a palavra ao vereador Vitor Lucas. Quero parabenizar o vereador Plauto, esse projeto também, sobre esse projeto, que traz as compras para o nosso município, né? Diferente do que estava as Casas Bahia ali naquele dia, que foi questionado por muitos comerciantes. Esse projeto do Plauto, do vereador Plauto, visa trazer fomentar o comércio local, aumentando a geração de emprego, aumentando a receita para o município, mesmo com esse desconto, o vereador Plauto falou, mesmo com o desconto que será concedido aos moradores de Abadiânia, que é de muito bom valia, o município também aumentará a sua receita. Então tira de um lado, mas cobre bem mais do outro e ajuda a nossa população. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Gostaria, para finalizar, de parabenizar o vereador por esse olhar holístico diante dessa demanda, né, voltada à economia, geração de emprego, renda, consequentemente vai incentivar mais ainda o nosso comércio. A gente tem, isso ajuda muito a gerar muito emprego no nosso município e fortalecer o comércio do nosso município. Isso é um pontapé inicial para sentar, vereador, parabéns, e acredito que a gente tem que criar uma comissão posteriormente nesse sentido, né, para trabalhar isso, às vezes trabalhar o fortalecimento do comércio também, uma associação, né, dos comércios locais, trabalhar alguma coisa nesse sentido e, como se diz assim, ficar de cima mesmo, o executivo colocar para valer, que tende a somar muito para o município, consequentemente para o comércio local, né? Porque muitas vezes a pessoa sai daqui de Abadiânia para ir lá em Anápolis comprar alguma coisa, sendo que aqui tem essas pessoas que lutam no dia a dia, que é o ganha-pão deles, eles valorizam, como se diz, os trabalhadores aqui de Abadiânia, né? Então temos que fortalecer isso e mudar essa mentalidade da população, que a Abadiânia tem potencial e só basta a gente acreditar e trabalhar em cima disso para que as coisas aconteçam, né? Porque hoje a cidade tem, o leque de comércio da cidade é muito vasto, então não tem por que a gente às vezes estar deslocando para outro município, aumentando a renda de outro município, sendo que aqui a gente consegue fortalecer isso dentro do nosso município. E isso vai ser um pontapé inicial muito grande, essa forma de incentivo para fomentar e fortalecer ainda mais o nosso comércio de Abadiânia. Igual o vereador falou, colocar isso, né, divulgar e gravar vídeo, publicar e colocar a população também para ajudar a cobrar, né, para que isso venha a ser executado o mais breve possível, porque a gente sabe que o Brasil está passando por um cenário muito difícil financeiramente, inflação muito alta, o poder de compra está muito restrito, né, que hoje para você, às vezes no supermercado, no estabelecimento, você tem que fazer uma listagem, né, porque senão às vezes você não consegue comprar tudo aquilo que você idealizou. Então isso é fortalecer mais e aumentar o empreendedorismo também, que vem a somar com essa criação dessa sala do empreendedor do Sebrae que está vindo para Abadiânia, e então cada dia mais fomentando, melhorando a economia do nosso município e fazendo com que as pessoas fiquem aqui, que é muito triste. Às vezes a gente tem que ver algum cidadão de Abadiânia ter que mudar para outro município por às vezes falta de oportunidade, falta de incentivo dos poderes, e para isso que a gente foi eleito, né? Para incentivar, para motivar as pessoas a manter suas raízes aqui no nosso município e crescer cada dia mais e expandir. Então, parabéns, que Deus te abençoe e te conceda muito sucesso nessa caminhada. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão e votação. Como voto, o vereador Carlos Cleito. Favorável. Como voto, o vereador Bosquim Arantes. Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, o vereador Newton Preto. Favorável. Como voto, o vereador Plauto Azevedo. Favorável. Como voto, o vereador Renato da Escola. Favorável. Como voto, o vereador Nenê Trajano. Favorável. Como voto, o vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, o vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovada, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação.
Convido agora, nesse instante, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, ambos emitidos em relação ao projeto de lei 033/2025, de autoria do ilustre prefeito Dr. Itamar Vieira Gomes PP, datado de 29 de setembro de 2025, que estabelece preço público para a utilização de veículos e máquinas da frota municipal. Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica dessa Câmara Municipal de Abadiânia de Goiás, exercida por esse advogado, ao final que assina presente parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 033/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 29 de setembro de 2025, que estabelece o preço público para a utilização de veículos e máquinas de frotas municipal, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, encaminhou essa Casa de Leis no dia 2 de outubro, no próximo passado, projeto de lei 033/2025, solicitando a equiescência legislativa para que, de acordo com o artigo 1º da iniciativa, a estabelecer o preço público para a utilização dos veículos e máquinas de frota municipal, por trabalhar por diária e por quilômetro rodado, caso identificamos. Pois bem, senhores vereadores, é de se considerar que a matéria posta em análise dessa Casa Legislativa, o projeto de lei 033/2025, encontra a regulação no artigo 6º, inciso 5 da Lei Municipal, que é assim redigido. Artigo 6º. Ao município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu particular interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhes, dentre outras, as seguintes atribuições privativas: fiscalizar, cobrar tarifas ou preços públicos. Em outra vertente, excelência, os registros diversos que foram os municípios brasileiros e que outras câmaras municipais brasileiras, por intermédio do projeto de lei ou decreto municipal, muito semelhante, para que não dizer com os mesmos termos equivalentes, também estabeleceram preços públicos para a utilização de veículos e máquinas de frotas do município, por horas trabalhadas e por diária, ou quilômetro rodado. Cita-se exemplificar o município de Britânia, em Goiás, o município de Santo Antônio, Descoberto, e o município de Silveira Martins, Rio Grande do Sul, cujas cópias das iniciativas municipais também faço juntar a esse parecer. As receitas públicas, senhores e senhoras vereadores, são todos ingressos de caráter não devolutivo ou oferido pelo poder público em qualquer esfera governamental. Não havendo devolutivo oferido pelo poder público em sua qualquer esfera governamental para alocação ou cobertura de despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender a despesas públicas. Segundo o escrito Leomar Baleiro, para oferir o dinheiro necessário à despesa pública do governo, pelo tempo afora, socorre-se de poucos os meios universais. Realiza-se extorsões sobre outros povos, entre eles recebem doações voluntárias. Tomam uma força de empréstimo ou fabricam dinheiro metálico ou de papel. Eleomar, Direito Tributário Brasileiro. O sistema jurídico prevê que a conduta estatal lhe determina obrigação. Dessa maneira, quando lhe imposto algum dever, se beneficiará alguém ou a coletividade, de modo que estejam sempre beneficiados, fala-se em serviço público.
Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o serviço público é de toda a atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade de material fluível diretamente pelos administradores, prestados pelo Estado ou por quem lhe faça, às vezes, sobre um regime de direito público, portanto, consagrador de prerrogativas e supremacia de transições especiais, instituída pelo Estado em favor dos seus interesses que houver definido com o próprio sistema normativo. A Constituição Federal de 1998, assim como o Código Tributário, CTN, não contém qualquer inciso relacionado ao preço público. Isso significa que o preço público não pode ser considerado um tipo ou uma modalidade de tributo que, estando totalmente vinculado de qualquer legislação ou regulamentação de tributos. O preço público não está sujeito ao contexto tributário, portanto, não há que se falar em imunidade recíproca, e tampouco nas vedações previstas no artigo 150 da Constituição Federal. O pagamento do preço público não se desobriga ao consumidor quanto na posição de contribuinte a recolher os tributos incidentes nas atividades desenvolvidas. O ente federado, por meio dos seus agentes fiscais, deve efetuar os lançamentos de taxas e impostos, se for o caso. E o preço público, nobres edis, tem origem em contrato firmado entre o poder público e um terceiro, para que esse obtenha geralmente a prestação de um serviço, exatamente pelo uso dos bens públicos descrito no artigo da iniciativa. Portanto, o valor referente ao mesmo assumido voluntariamente ou facultado por quem tem a intenção de usar o serviço disponibilizado por um ente público. Depois do recebimento pelo ente federado, o preço público será contabilizado como receita originária, ou seja, proveniente do uso de bens de integrantes do patrimônio público, classificado como receita patrimonial. Desde que prestada diretamente por uma pessoa jurídica ou direta, privada ou sujeita a restrições de livre a fixação de valor. Entenda-se por preço público um sentido amplo do valor cobrado pela prestação de uma atividade de interesse público, qualquer que seja o Estado, desde que a prestação direta por uma pessoa jurídica ou privada, estando sujeita a restrições e na livre fixação do seu valor. É o que ocorre quando o Estado transfere a prestação de serviços públicos para terceiros, por meio de concessão, permissão ou autorização. Quando o Estado cria uma pessoa jurídica direta privada para prestar o serviço público ou explorar as atividades econômicas dos interesses. Averba-se por oportuno que a autorização mais é que a anuência na administração e possibilitar o exercício de serviço dos interesses. Aqui não se delega nada, permita-se que as matérias sujeitas à autorização são privativas do Estado. No gênero do preço público, que envolve as hipóteses de concessão, permissão, autorização, insere-se a tarifa, e que a modalidade do preço será cobrada nas duas primeiras, ou seja, nos casos de delegação do serviço ou obras públicas. Por isso, afirma-se que o preço público do gênero, qual é a tarifa, uma das espécies, os valores cobrados nas atividades autorizadas, cuja prestação da iniciativa privada é segurada, livremente que satisfeitas certas as condições denominadas pelo preço público em sentido estrito. Para finalizar, apenas para o registro é de se destacar que, caso o agente público permita-se a alienação ou permuta ou locação do bem integralmente do patrimônio por preço inferior de mercado, pode-se ocorrer em improbidade administrativa. Na exata dicção do artigo 10 do inciso
4º da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992. Razão mais que suficiente para amparar a sugestão apresentada. Assim, salvo juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 033, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 29 de setembro de 2025, que estabelece o preço público para a utilização dos veículos e máquinas de frotas municipais, motivo pelo qual pode-se regular o procedimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 43 no Regimento Interno da Casa, pelos nobres vereadores dessa Casa, não somente sugerindo que seja observada a proposta da emenda no modo a permitir a revisão periódica do preço público que se pretende fixar. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB, GO 16.571. Termo da leitura, senhor presidente. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei 033 de 29 de setembro de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais da Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita não somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, e não cabendo dessa forma no processo legislativo a emissão do juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. Projeto de Lei 033, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado 29 de setembro de 2025, que estabelece o preço público para a utilização de veículos e máquinas e frotas. Da análise, verifica-se que o plano não há vício de iniciativa e a matéria de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais e constitucional foram atendidos. Quanto aos aspectos material, não vislumbro óbice de natureza, pois em nosso ordenador jurídico não é vetado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que é redigido de forma técnica e escorreta, atende aos preceitos da Lei Federal Complementar 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. O voto do relator, antes ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal, material, a proposição com a Constituição Federal e Estadual e com a Lei Orgânica do Município. O voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 25 dias do mês de novembro de 2025. Vereador Carlos Cleito da Penha Branco, Agir, relator da CCJ. Voto com o relator, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, presidente da CCJ. Vereador Nilton Nunes de Moraes, progressista, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Venha ao exame dessa comissão projeto de lei
033/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 29 de setembro de 2025, que estabelece